Existe um momento na vida em que tudo parece pesado demais. O coração fica cansado, a mente não encontra descanso e até os dias mais bonitos parecem perder a cor. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim. Cercado de dúvidas, lutando batalhas silenciosas, tentando ser forte enquanto por dentro sente vontade de desistir. E é nesse cenário que o Salmo 23 entra como um abraço vindo do céu. Não como palavras antigas esquecidas no tempo, mas como uma voz viva dizendo ao seu coração: você não está sozinho. Quando Davi escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele não estava vivendo um conto de fadas. Ele conhecia a dor, o medo, a perseguição e as noites sem resposta. Mesmo assim, ele decidiu confiar. E talvez seja isso que Deus queira despertar em você agora. A capacidade de confiar mesmo sem entender. Porque quando Deus se torna o seu pastor, você para de viver guiado pelo medo e começa a caminhar guiado pela esperança. O mundo pode dizer que acabou. As pessoas podem desacreditar de você. Mas o céu ainda continua escrevendo a sua história. E enquanto muitos enxergam apenas problemas, Deus já está vendo a vitória que ainda vai surpreender a sua vida. Tem gente que olha para você hoje e pensa que você não vai suportar. Talvez porque não conhecem as guerras que você enfrenta em silêncio. Existem dores que ninguém vê. Existem lágrimas que caem quando ninguém está olhando. Existem pensamentos que travam batalhas dentro da sua mente, enquanto você sorri por fora, tentando parecer forte. Mas o Salmo 23 revela algo poderoso. Deus conhece cada detalhe do seu caminho. Ele vê aquilo que ninguém percebe. Ele entende a sua dor sem você precisar explicar nada. Quando a Bíblia diz deitar-me fazem verdes pastos, ela está mostrando que Deus sabe exatamente onde a sua alma cansada pode encontrar descanso. Porque existem cansaços que não são físicos. É a alma que está exausta. É o coração que já não aguenta mais carregar tanta pressão. E talvez você tenha chegado aqui pensando que não teria forças para continuar. Só que Deus não trouxe você até aqui para abandonar no meio do caminho. O mesmo Deus que sustentou Davi no deserto está segurando você agora. E ainda que a sua realidade pareça difícil, existe uma promessa escondida nesse salmo. O pastor nunca abandona as suas ovelhas. Nunca. Mesmo quando elas se perdem, mesmo quando caem, mesmo quando não conseguem mais caminhar, ele continua perto. Há pessoas que perderam a capacidade de sonhar porque sofreram demais. Depois de tantas decepções, o coração cria barreiras para não sentir dor novamente. E sem perceber, muitos começam apenas a sobreviver, deixando de viver de verdade. Mas Deus não criou você para viver preso no medo. O Salmo 23 é uma declaração de confiança em meio ao caos. É alguém dizendo: mesmo que tudo esteja difícil, eu sei quem está comigo. E talvez seja exatamente isso que você precisa lembrar hoje. Você não está enfrentando essa luta sozinho. Enquanto você dorme, Deus continua trabalhando. Enquanto você chora, Deus continua preparando caminhos. Enquanto você pensa que tudo acabou, o céu continua movimentando milagres invisíveis que ainda vão alcançar a sua vida. Existem portas que Deus está abrindo sem que você veja. Existem livramentos acontecendo agora, enquanto você escuta essas palavras. E talvez o que parecia atraso era apenas Deus protegendo você de algo que destruiria o seu futuro. Nem tudo que foi embora era perda. Algumas coisas precisavam sair para que a promessa certa pudesse chegar. O problema é que muitas vezes só entendemos os planos de Deus depois que atravessamos a tempestade. O trecho Refrigera a Minha Alma carrega uma profundidade que muita gente nunca percebeu.
porque existem dias em que o corpo até continua, mas a alma está quebrada. Você conversa com pessoas, trabalha, sorri, faz tudo normalmente, mas por dentro sente um vazio impossível de explicar. E sabe o que é mais impressionante? Deus conhece esse vazio. Ele sabe exatamente qual é a dor que você esconde até das pessoas mais próximas. Talvez ninguém perceba, mas Deus percebe. Talvez ninguém entenda, mas Deus entende. E é por isso que essa mensagem pode mudar o rumo da sua vida hoje. Porque o mesmo Deus que restaurou homens quebrados no passado ainda continua restaurando corações feridos agora. O mundo oferece distrações temporárias, mas só Deus consegue trazer paz verdadeira para dentro da alma. E quando Deus começa a curar alguém, Ele não cura apenas superficialmente. Ele vai nas partes mais profundas. Ele toca onde ninguém consegue tocar. Ele restaura sonhos esquecidos. Ele devolve forças para quem pensava que nunca mais conseguiria sorrir de verdade. Talvez você esteja ouvindo isso no momento mais difícil da sua vida, mas existe algo poderoso acontecendo agora. Deus está reacendendo esperança dentro de você. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essa talvez seja uma das frases mais fortes de toda a Bíblia. Porque ela não diz se eu passar. Ela diz mesmo que eu ande. Isso significa que até pessoas escolhidas por Deus atravessam vales. Até pessoas fortes enfrentam noites difíceis. Até quem tem fé passa por momentos em que tudo parece escuro. O problema é que muitos acreditam que sofrer significa que Deus os abandonou. Mas o Salmo 23 mostra exatamente o contrário. Davi não estava sozinho no vale. Deus estava com ele dentro do vale. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Deus não abandonou você nessa luta. Ele está aí agora, mesmo que você não consiga sentir. Porque a presença de Deus não depende das suas emoções. Existem momentos em que você não sente nada, mas ainda assim Ele continua segurando a sua mão. O vale não é o seu destino final. É apenas um caminho temporário. E toda vez que Deus permite um vale, existe aprendizado, crescimento e transformação escondidos nele. O vale assusta, mas também fortalece. O vale dói, mas também amadurece. E muitas vezes é no vale que descobrimos o quanto Deus realmente é suficiente. Talvez você esteja cansado de lutar contra pensamentos negativos, cansado de ouvir dentro da sua mente que nada vai dar certo, que você nunca vai conseguir, que seus sonhos morreram, que sua história acabou. Mas existe uma guerra acontecendo agora entre aquilo que o medo quer fazer você acreditar e aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Porque Deus não vê você como alguém derrotado. Ele vê potencial onde ninguém mais vê. Ele vê futuro onde todos enxergam fracasso. E o Salmo 23 prova isso. Davi era apenas um pastor de ovelhas esquecido no campo. Ninguém imaginava que aquele menino pisaria em palácios e marcaria gerações. Isso mostra que Deus ama levantar pessoas improváveis, pessoas desacreditadas, pessoas que o mundo ignora. E talvez seja exatamente assim que você se sente hoje, invisível, esquecido, sem valor. Mas Deus não se esqueceu do seu nome. Existe um propósito sendo construído até nas fases mais difíceis da sua vida. E um dia você vai olhar para trás e perceber que as maiores batalhas também foram as maiores escolas que prepararam você para viver algo muito maior do que imaginava. Quando o Salmo 23 diz: "A tua vara e o teu cajado me consolam",
existe um significado poderoso escondido nisso. A vara representava a proteção. O cajado representava a direção. Isso significa que Deus não apenas protege você dos perigos invisíveis, mas também guia seus passos, quando você não sabe para onde ir. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber qual decisão tomar, qual caminho seguir ou como resolver problemas que pareciam impossíveis? E mesmo assim, de alguma maneira, você continuou. Isso não foi coincidência. Foi Deus sustentando você sem que percebesse. Existem livramentos que você nunca vai saber. Existem acidentes que não aconteceram porque Deus guardou você. Existem lágrimas que poderiam ser ainda maiores se a mão dele não estivesse sobre sua vida. O problema é que muitas pessoas só enxergam Deus nos milagres gigantes, mas esquecem que o simples fato de ainda estarem de pé já é um milagre. Você sobreviveu a dias que pensou que não suportaria. Você venceu batalhas internas que ninguém imagina. E isso prova que existe uma força maior sustentando sua caminhada. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa frase carrega uma revelação impressionante. Deus não precisa tirar os inimigos para honrar você. Ele honra diante deles. Isso significa que pessoas que desacreditaram da sua capacidade ainda vão testemunhar aquilo que Deus fará na sua vida. Gente que pensou que você iria desistir verá você vencer. Pessoas que falaram mal do seu nome verão Deus abrir portas impossíveis para você. Porque quando Deus decide agir, ninguém consegue impedir. O tempo de humilhação não dura para sempre. O choro não dura para sempre. A dor não dura para sempre. Existe um tempo de honra preparado para aqueles que continuam confiando mesmo quando tudo parece difícil. E talvez você esteja vivendo exatamente no meio do processo agora. O problema é que o processo quase nunca faz sentido enquanto estamos nele. José não entendia o poço. Davi não entendia a perseguição. Jó não entendia o sofrimento. Mas depois perceberam que Deus estava escrevendo algo muito maior do que conseguiam enxergar naquele momento. E talvez a sua história esteja exatamente nessa fase agora. Uma fase que ainda parece confusa, mas que mais na frente revelará um propósito gigantesco. Existe algo muito forte quando o Salmo diz: "O meu cálice transborda". Deus não quer apenas dar o mínimo para você sobreviver. Ele é especialista em surpreender, em fazer além do esperado, em restaurar aquilo que parecia perdido. Só que antes do transbordo existe preparação. Antes da vitória existe resistência. Antes da conquista existem batalhas. E muitas pessoas desistem justamente porque não entendem o processo. Querem colher antes de plantar. Querem viver promessas sem atravessar desertos. Mas os desertos também fazem parte da construção. Eles fortalecem sua fé, moldam sua mente, transformam sua visão. E talvez hoje você esteja em um deserto, não duram para sempre. Existe um momento em que Deus muda os cenários. Um momento em que aquilo que parecia impossível começa a acontecer diante dos seus olhos. E quando esse dia chegar, você vai perceber que Deus nunca perdeu o controle da sua vida, nem por um segundo sequer. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem enquanto enfrenta uma das fases mais difíceis da sua caminhada. Talvez ninguém saiba o tamanho da dor que você carrega. Mas Deus sabe. E neste momento Ele está falando com você através dessas palavras. Não desista agora.
Não entregue os pontos agora. Ainda existe propósito para a sua vida. Ainda existem sonhos que vão nascer. Ainda existem portas que vão se abrir. Ainda existem milagres que você vai testemunhar. O inimigo quer convencer você de que acabou, mas Deus manda dizer que a história ainda não terminou. Enquanto existir vida, existe esperança. Enquanto existir fôlego, Deus ainda pode transformar qualquer cenário. O Salmo 23 não é apenas um texto bonito. É uma declaração de confiança em meio às tempestades da vida. É alguém olhando para o caos e dizendo: eu sei quem cuida de mim. E essa mesma certeza pode transformar sua maneira de enfrentar os dias difíceis. Porque quando você entende que Deus é o seu pastor, o medo perde força. A ansiedade perde espaço. E a esperança começa a florescer novamente dentro do coração. A parte final do Salmo 23 talvez seja uma das mais emocionantes. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba isso. Não é apenas em dias bons. Não é apenas quando tudo dá certo. É todos os dias. Isso significa que mesmo em fases difíceis, Deus continua presente. Mesmo em meio às lágrimas, a bondade dele continua acompanhando você. Talvez hoje você não consiga enxergar isso claramente, mas um dia entenderá quantas vezes foi carregado no colo sem perceber. Quantas vezes Deus segurou você quando estava prestes a desmoronar. Quantas vezes Ele fechou portas que pareciam boas apenas porque estava protegendo o seu futuro. O céu não perdeu o controle da sua história. E ainda que existam dias difíceis, existe uma promessa maior sustentando você. Deus continua escrevendo capítulos que seus olhos ainda não conseguem ver. Continue caminhando. Continue acreditando. Continue confiando. Porque o mesmo Deus que esteve com Davi no vale também estará com você em cada batalha da sua vida. E no tempo certo, você verá que nenhuma lágrima foi em vão, nenhuma oração foi ignorada e nenhuma dor aconteceu sem propósito. O pastor continua guiando seus passos. E enquanto ele estiver à frente, sempre existirá esperança para continuar.